Seja bem-vindo ao segundo episódio do Conecta PEC, o podcast do programa PET Saúde UFAM. Meu nome é Rian e neste episódio nós vamos falar sobre algo muito valioso, a sua informação. Você já parou para pensar que o SUS acompanha a gente desde nossa infância ao todo o decorrer da nossa vida? Nossas vacinações, nossas consultas, exames. Mas com tanta informação, quem protege o nosso sigilo? Nós vamos falar justamente sobre isso, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas, afinal, querido ouvinte, você sabe o que é a LGPD? Bem, criada em 2018, essa lei regulamenta como empresas utilizam nossos dados aqui no Brasil. E o objetivo não é proibir o uso desses dados, mas garantir direitos, como a liberdade e a privacidade. E para quem ainda está por fora, LGPD significa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ela não serve só para empresas privadas, como bancos e redes sociais, mas também para o setor público. Isso significa que órgãos como o Ministério da Saúde, secretarias estaduais e municipais utilizam dados como o nosso CPF, o endereço e o histórico clínico. Além disso, essa lei vai separar o que é dado sensível de dado comum, como o nosso nome. E quase tudo que se coleta no SUS é um dado sensível, como histórico clínico, vacinação e até mesmo dados genéticos. Mas por que toda essa proteção ela vai influenciar na minha vida? Bom, porque os dados de saúde, eles são um espelho da vida privada do indivíduo. E a exposição, o uso indevido desses dados podem gerar diversos prejuízos, como emocional, social, moral e também danos profissionais, à vida profissional do indivíduo. Porque informações como histórico de exames, resultados, informações relacionadas à saúde mental podem ser expostas a levar ao uso indevido desses dados. E no SUS, esses dados são utilizados para gestão e planejamento de políticas públicas, como onde investir em mais vacinas ou onde ampliar um hospital. E há um direito à questão da privacidade, porque sem privacidade não há cuidado com a saúde. Tá, eu entendi, assim, mas eu acho que é algo que está muito, assim, no papel, né? Mas como é que isso vai ser aplicado, por exemplo, no cotidiano do SUS? Essa é uma boa pergunta, Ria. Na prática, como o SUS vai fazer isso, né? Ele vai aplicar três princípios fundamentais, que seria principalmente a finalidade. Então, ele vai coletar os nossos dados com a finalidade de um tratamento específico ou também de uma vigilância sanitária. Então, ele não pode comercializar esses dados para alguma outra seguradora privada. Também temos a questão da necessidade, né? Então, a UBS ela tem que ter o acesso ao seu histórico de vacinas, histórico de alergias anteriores? Ela precisa. Mas ela também precisa ter acesso à sua orientação política? Não. E o de segurança seria essa questão mesmo que as minhas colegas falaram, né, da digitalização. Então, o Estado ele tem um dever de investir em criptografia e firewalls para evitar esses ataques cibernéticos que paralisam o atendimento. Dentro do SUS, os nossos direitos são muito claros. E a Lei Geral de Proteção de Dados vem justamente para fortalecer isso. Porque, a partir dessa lei, nós temos o direito de saber quais informações o governo tem sobre nós, corrigir ou trocar dados que estejam errados e, principalmente, dentro do próprio SUS e do próprio governo, nós temos o direito de saber como é que essas informações andam entre as esferas municipal, estadual, federal. Você, querido ouvinte, já ouviu falar do aplicativo Meu SUS Digital? Dentro dele você tem direito, você consegue ter acesso a todo o direito que a Lei Geral de Proteção de Dados lhe dá. Saber quais informações o SUS tem sobre você e fazer as devidas correções. Além de que o aplicativo Meu SUS Digital tem uma excelente função, onde você consegue acompanhar suas consultas, verificar seu histórico no SUS, as vacinações, ter acesso aos agendamentos que você tem e os resultados dos exames. Realmente o SUS está cada vez mais integrado ao contexto digital. Sim, temos inclusive a telemedicina no SUS, em que seu uso explodiu desde a pandemia de Covid-19, e o PEC, que é o Prontuário Eletrônico do Cidadão, que nós abordamos no primeiro episódio. O desafio da tecnologia no SUS é justamente a interoperabilidade. Isso significa que os sistemas devem conversar entre si e garantir que você seja bem atendido em qualquer cidade do país. Inclusive, a LGPD garante a conversa entre esses sistemas de forma anônima.
focando na ciência de gestão e sem expor desnecessariamente o nome do paciente. É necessário entender que o uso da LGPD e a aplicação exige uma mudança de postura nos profissionais de serviço público. Desde o profissional que acessa o prontuário do paciente na UBS até o profissional que vai com tablet na casa das pessoas coletar dados, como agente de saúde, né? E a proteção de dados faz parte do juramento ético. Já há questão de dosimetria de penas e aplicações de sanções administrativas para quem faz uso indevido ou viola a privacidade dos indivíduos, né? Porque se um dado é público para a gestão, ele é privado para aquele indivíduo, para aquela pessoa que tem os dados associados a ela. Bom, chegamos ao final de mais um episódio e hoje vimos que o SUS ele não trata apenas do nosso corpo, mas também da nossa identidade digital. Lembre-se que saúde é um direito constitucional, assim como a sua privacidade. Então, ao proteger esses dados, estamos protegendo a democracia também. Muito obrigada, nós somos o Grupo 6 do PET Saúde Digital e nos vemos no próximo episódio.